ouvintes, a todos os irmãos que nos acompanham, a todos os nossos inscritos, nosso canal Mensagem Fundamental. Hoje, quinta-feira, 31 de outubro, Já terminando o ano de 2024, nós estamos aqui na igreja, no Tabernáculo A Voz de Deus, na rua Nicolina Rodrigues Coutinho, número 84, no bairro Serra Azul, em Sarzedo. Hoje nós temos culto de oração e estamos aqui para fazer mais algumas gravações, porque alguns ministros, algumas dezenas de ministros, sempre que estão nos acompanhando, sempre está acompanhando nossas matérias, nosso trabalho, sempre perguntam se tem mais vídeos, se tem mais alguma coisa para apresentar, Não que eles queiram algum tema, não que eles queiram falar sobre certo tema, mas o que tem para enviar para eles, Porque graças a Deus há e existe alguma dezena de pastores, de ministros que gostam do nosso trabalho, gosta do nosso trabalho que é feito, que é feito aqui no nosso trabalho, nossa igreja, e que ajuda, de uma certa forma, alguns, alguns ministérios, Eu apenas faço um trabalho da qual isso não agrega no sentido de relevância, no sentido de nome, de transparecer, conhecer a mensagem por inteiro, a revelação por inteira, mas assim contribui de uma certa forma alguns colegas, alguns ministros que são ajudados assim, Então, repito, isso é enviado, é feito para aqueles que são ajudados. Para aqueles que não se sintam ajudados, é somente descartar, Não precisa nem ver e nem ouvir, Então, eu sei que existem muitas matérias, muitos assuntos que incomodam muita gente, Incomoda ministérios, incomoda pastores. No entanto, alguns ficam assim meio que pensativos, Às vezes até comentam alguma coisa, Mas nós não estamos aqui para olhar comentários de ninguém, Nós estamos aqui para favorecer e não para poder atender situações que às vezes incomodam as pessoas, Nós temos um compromisso aqui com a palavra, temos um compromisso com a mensagem, com aquilo que eu creio, com aquilo que nós cremos. Se você não crê, isso é um problema seu, isso é um problema da sua igreja, é um problema do seu povo. A internet está aí, nós colocamos na internet, nas redes sociais, e você e ninguém é obrigado a acompanhar, não é obrigado a ouvir, Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o quíntuplo, dos Efésios. Sobre o quíntuplo dos Efésios. O quíntuplo verdadeiro dos Efésios. Nós sabemos que o profeta Irmão Branham nos diz na mensagem, principalmente sobre as eras da igreja, dentro das eras da igreja, que quando Deus envia uma mensagem, quando uma voz é falada, quando uma mensagem é trazida para uma determinada era, aquela mensagem fala para as duas vinhas, E nessas duas vinhas existe uma vinha verdadeira e existe uma vinha falsa, Existe uma vinha falsa. Porém, a voz é dirigida às duas. Então, em cada era só existe uma voz, em cada era só existe um mensageiro, em cada era só existe uma mensagem pela qual Deus
se mostrou e se revelou para aquele mensageiro, para aquela determinada era. Então, são 7 eras na dispensação dos gentios, são 7 dispensações, 7 eras da igreja, 7 períodos da igreja, das quais nós temos as 7 eras contendo 7 mensageiros, e através dos 7 mensageiros, Deus então envia sua mensagem na voz de cada um. E aquele que tem ouvido, ouça, né, o que o Espírito está dizendo à igreja por meio desse mensageiro, das quais são 7 Espíritos de Deus. Existem muitas pessoas que não crê, né? Não crê, mas é problema do incrédulo. Agora, o quíntuplo dos Efésios, ele é falado a nós, transmitido a nós, mencionado a nós no livro de Éfeso. No livro dos Efésios, melhor dizendo, né? O livro escrito aos Efésios por meio de Paulo, no capítulo 4, versículo 11, ele fala ali sobre o quíntuplo dos Efésios, né? A uns ele deu para apóstolos, pastores, mestres, evangelistas, né? Profetas. Então, nesses 5 ministérios, ele é dado à igreja para o aperfeiçoamento. Para o aperfeiçoamento. Para o aperfeiçoamento da igreja. Para o aperfeiçoamento da igreja. Para levar a igreja em sua perfeição através desses 5 dons, desses 5 ofícios que foi dado à igreja, para trabalhar na igreja, para fazer com que a igreja cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, subdividido por esses 5 ministérios, nas quais está dentro da igreja, está no ministério, para que a igreja seja aperfeiçoada através desses dons, desses 5 dons, desses 5 ministérios, das quais Deus trabalha com ele. Essa igreja precisa do dom evangelístico. Nesta igreja precisa do dom apostólico. Nesta igreja precisa do dom profético. Nesta igreja precisa do ofício pastoral. Nesta igreja precisa do apóstolo. E cada um tem seu lugar na igreja de Cristo. Cada um tem seu lugar no ministério de Cristo. Cada um tem seu lugar para a igreja de Cristo, para que ela, a igreja, possa ser sustentada por esses 5 ministérios, para que esta igreja possa ser levada ao aperfeiçoamento da noiva de Cristo até ele retornar. Agora, evidentemente que dentro da igreja, isto é, no seu geral, né, na igreja universal, nesta ampla igreja noiva do Senhor Jesus Cristo, espalhada no mundo inteiro, ela precisa desses 5 ministérios. E esses 5 ministérios verdadeiros estão nela. Por que eu digo verdadeiros? Porque mesmo nela não existe todos os ministérios verdadeiros nela. Existem muitos ministérios que não levam a igreja a perfeição nenhuma. Existem muitos ministérios enxertados, inseridos dentro da igreja, das quais não leva ao aperfeiçoamento da noiva, não leva ao aperfeiçoamento da igreja. Pelo contrário, faz confusão com ela. É um total desrespeito, em outras palavras, é uma distorção total no sentido em que a noiva do Senhor Jesus Cristo precisa da verdadeira posição e do verdadeiro ministério quíntuplo dos Efésios para levar ela à perfeição. E, no entanto, como houve na primeira era, no ministério de Paulo, também deve se repetir na última era, onde Paulo chega a dizer que, após a partida dele, entraria no meio dele lobos, né, cruéis, lobos, ministérios, pastores vestidos de ovelhas que não perdoariam o rebanho.
Quando Paulo diz não perdoaria o rebanho, ele está dizendo no sentido de que não perdoaria no sentido bíblico, no sentido doutrinário, no sentido carnal, no sentido filosófico e outras coisas mais. Então, ele disse que, enquanto Paulo estava presente, a noiva estava amparada, porque o mensageiro estava presente. Enquanto o William Branham, nosso profeta, estava presente, a noiva estava amparada. É claro que a noiva não está desamparada, mas tendo em vista que o profeta estava vivo, com assim diz o Senhor, evidentemente que ele podia rechaçar qualquer tipo de espírito contrário que viria para poder assaltar a palavra e fazer com que ela produzisse um distanciamento, né, daquilo que a noiva precisa. Então, na verdade, a noiva em si, a igreja em si, universalmente falando, não tem o verdadeiro quíntuplo dos Efésios. Existe sim, existem muitos fraudadores, existem muitos invasores, infiltrados, vestidos de ovelhas, de peles de ovelhas, obreiros fraudulentos, das quais de forma alguma passa perto do quíntuplo verdadeiro dos Efésios, das quais aperfeiçoa a noiva. A noiva, sim, existe sim o verdadeiro quíntuplo dos Efésios dentro da igreja, da qual leva ao aperfeiçoamento. Isso sim, existe. Mas, mesmo dentro da igreja, mesmo dentro daquilo que Deus tem prometido, daquilo que Deus tem enviado, infiltraram-se, adentraram-se, surgiram, levantaram-se do meio, onde muitos e muitos ministérios, das quais nem aponta e nem chega perto do quíntuplo dos Efésios verdadeiro, da qual aperfeiçoa a noiva para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, existem muitos salteadores, muitos contrabandistas dentro da mensagem, falsificando a palavra de Deus. Então, na verdade, existe o quíntuplo sim, mas existe um quíntuplo errado, um falso, dentro da igreja, da qual usufrui da própria palavra, usufrui dos dons, usufrui daquilo que Deus tem enviado, daquilo que Deus tem tornado conhecido, e nesse sentido há muitas pessoas sequestradas em seu entendimento, das quais não entende aquilo que Deus está fazendo, porque são persuadidos, levados por ventos de doutrinas e por espíritos, das quais elas não compreendem, não entendem e pensam que estão tomando algo verdadeiro, sendo levados cativos em seus entendimentos, e, no entanto, assaltando sua própria fé e fazendo com que muitos se naufraguem na fé antes mesmo que chegue à margem ou no lugar onde Deus tem determinado. Muitos naufrágios. Então, existe sim. O que acontece é que muitos ministérios saem da sua verdadeira posição, saem do seu verdadeiro posicionamento na palavra, não no companheirismo, não na igreja, mas na palavra. E, e o profeta irmão Branham diz na mensagem A Era de Esmirna, parágrafo 143, pregada em 6 de dezembro de 1960, ele diz assim que em cada era temos assim exatamente o mesmo modelo. Aí ele diz assim: e é por isto que a luz vem através de algum mensageiro, dado por Deus em uma certa região, e depois desse mensageiro se espalha a luz através do ministério de outros que são fielmente ensinados. Mas, naturalmente, todos estes que saem nem sempre aprendem quão necessário é falar somente o que o mensageiro tem falado. Lembre-se, Paulo advertiu o povo a dizer somente o que ele dissera. 1 Coríntios 14, 37. Este quíntuplo tem um verdadeiro pastor, tem um verdadeiro profeta, tem um verdadeiro evangelista, tem um verdadeiro apóstolo, tem um verdadeiro mestre. Então, este quíntuplo dos Efésios tem e está na noiva, está na terra,
para aperfeiçoamento da igreja, para que ela possa crescer na graça e no conhecimento, para que ela possa chegar até o dia de Cristo. Então, esse quíntuplo dos Efésios, ele é ordenado, ele está ordenado, e ele é, além de estar ordenado, ele é ordeiro. Presta bem atenção. Além dele estar ordenado, ele também é ordeiro. Isto quer dizer que ele está balizado dentro da mensagem, dentro da palavra, dentro da Bíblia. Este quíntuplo dos Efésios, ele está alinhado com a mensagem do dia, está alinhado com o espírito da mensagem. Então existe um quíntuplo dos Efésios. Então, o quíntuplo dos Efésios está alinhado com o conceito bíblico, na sua acentuação, no seu requisito, na preferência bíblica da forma doutrinária e obedecida. Então, esse quíntuplo dos Efésios, por exemplo, ele tem, por exemplo, um pastor verdadeiro que não está envolvido com casamento e divórcio. Então, se existe um quíntuplo verdadeiro, que está baseado nas Escrituras, que está baseado na palavra, ele tem que estar dentro da palavra, ele tem que estar atendendo ao requisito da palavra, para que esse requisito, sendo preenchido, possa ele levar a palavra para a igreja, para que ela possa ser aperfeiçoada, sem mancha e sem mácula, onde o obreiro não tem nada que se envergonhar. Então, esse quíntuplo verdadeiro de Efésios, tem um pastor que não foi derrubado pela fama. Este quíntuplo verdadeiro de Efésios tem um ministério que não deixou ser levado por dinheiro. Este quíntuplo verdadeiro dos Efésios não está envolvido com doutrinas erradas e ismos. Este verdadeiro quíntuplo crê em toda a mensagem de um profeta sem duvidar de nada. Esse verdadeiro quíntuplo reconhece William Branham como mensageiro de Apocalipse 10, 7. Esse verdadeiro quíntuplo dos Efésios tem as mensagens de um profeta enviado por Deus com assim diz o Senhor no seu púlpito. O verdadeiro quíntuplo dos Efésios testifica, testemunha da mensagem deste profeta. Ele não se envergonha daquilo que Deus tem feito. O quíntuplo verdadeiro dos Efésios cita o mensageiro e cita a sua mensagem. O verdadeiro quíntuplo dos Efésios, mesmo não entendendo tudo, como no caso eu não entendo tudo, mas eu creio em tudo. Eu não posso entender tudo, mas eu creio em tudo. Não faz parte do cristão revelado duvidar da mensagem. Não é da índole do cristão revelado duvidar da mensagem, duvidar de um profeta, duvidar do que ele disse. O quinto verdadeiro dos Efésios, mesmo não entendendo tudo, mas crê em tudo que o profeta trouxe. O verdadeiro quíntuplo dos Efésios fica ao lado do mensageiro e de sua mensagem, pois foi Cristo quem enviou. Então você tem galardão. Existe um quíntuplo dos Efésios dentro da mensagem para a verdadeira noiva e um falso quíntuplo que usufrui daquilo que Deus enviou, porém sendo infiel e às vezes um hipócrita dentro dela. Na mensagem Eventos Esclarecidos por Profecia, no parágrafo 67, o profeta irmão Branham diz: mas quando os verdadeiros crentes da Bíblia veem, identifica a palavra tão clara e vindicada para aquela era, eles creem, eles recebem, eles tomam. Não há nenhuma maneira de afastá-los dela. Eles creem nisso. Eles até mesmo selam os seus testemunhos com seu sangue por crer nisso, por aceitar isso. Eles creem nisso de todo o coração. E isto é para eles, então, os predestinados. Aquilo é para aquela determinada classe de crente. Era que vê e crê. Determinada era que vê e crê. Na mensagem Perguntas e Respostas número 12, parágrafo 293, o profeta irmão Branham disse:
Mas agora, se este homem, se ele souber, ele tem ido às reuniões, ele tem o dom de línguas, bem, ele chega na reunião, ele fala em línguas, mas nenhuma interpretação é dada. O intérprete não capta aquilo. Um irmão pergunta: você diria então que essas pessoas edificam o corpo, porém os ofícios tais como o de pastor, mestre e outros aperfeiçoam o corpo? Vejam bem, os dons, os 9 dons, é para edificar a igreja local. Os dons é para edificação do corpo. Porém, os 5 ministérios para aperfeiçoar o corpo. Não embarace com isso. Não faça confusão com isso. Os 9 dons é para a edificação do corpo. Para a edificação do corpo. Os 5 ministérios é para aperfeiçoamento do corpo. Para aperfeiçoamento do corpo. Aí o profeta responde, no parágrafo 294, sim, é para isto que serve esse ministério quíntuplo, para a perfeição. Esses são dados para a perfeição. Vê você? O Espírito é dado para a perfeição da igreja. Então, evidentemente que nós podemos declarar, podemos entender que existem muitos fora de mão, existem muitos indo na mão contrária, na contramão da palavra, na contramão do posicionamento bíblico, na contramão da revelação. E isto não contribui para o aperfeiçoamento da noiva de Cristo, interagindo com determinadas doutrinas, ministério interagindo com o ismo, interagindo com doutrinas erradas, ministérios com problemas pessoais, morais, escandalosos, como casamento e divórcio, e outras coisas deste tipo, da qual este ministério, tendo já um defeito ministerial, tendo em si uma situação que o complica no corpo da ministração da palavra, já não aperfeiçoa os que ouvem ele, já não aperfeiçoa os que acompanham, porque sai fora daquilo que Deus exige dentro da palavra para que a igreja seja pura, imaculada dentro das escrituras, dentro da palavra de Deus, sendo levada por esse quíntuplo dos Efésios. Então, que Deus possa abençoar todos os irmãos, que Deus possa abençoar cada um. Espero que esse pouquíssimo trabalho aqui, essa pequena matéria, esse pequeno assunto, porque é apenas um assunto mais raso, não é um vídeo grande de 30, 40, 50 minutos, 1 hora, não. São pequenos vídeos que nós trazemos com algumas informações. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa abençoar a sua vida, seu ministério, sua igreja, a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe.